Finalizada mais uma reunião sobre as mudanças climáticas, a COP27, que ocorreu no Egito, observa-se mais uma vez inúmeros impasses e diversos acordos e que havia uma forte expectativa de serem firmados, mas sem sua efetiva concretização até o momento. Mas que a esperança nos leva a acreditar que podem ser firmados ao longo do próximo ano. Enquanto isso, o agronegócio, através de setores relacionados à agricultura e à pecuária, vem continuamente inovando e implantando, seja através de adoção das práticas ESG ou sistemas e processos que contribuem fortemente para o sequestro e imobilização do carbono, fornecendo importantes contribuições para a redução do impacto das mudanças climáticas sobre as diversas sociedades do planeta, criando o que chamamos Agricultura 6.0 ou o Agro 6.0. Até em um passado recente, a maioria da sociedade sentia que essa discussão sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas encontravam-se mais relacionadas ao plano acadêmico. E, inclusive, neste momento, alguns setores até taxavam esses cientistas responsáveis por estudar o fenômeno e apresentar esses dados como extremamente alarmistas, mas hoje a realidade é bem diferente. Tudo que era mostrado com os modelos desenvolvidos por aqueles estudiosos do tema acabam por se concretizar a cada dia e de forma mais forte e o pior, mais próximo de nós. E não adianta pensar somente nos impactos econômicos que as medidas de corte dessas emissões poderão gerar, mas hoje, na verdade, é uma questão de sobrevivência para o nosso país e também para o planeta. Embora existam alguns visionários mostrando a viabilidade de colonização de outros planetas, ainda não é uma medida concreta e pode demorar muito mais tempo ainda, além dos custos iniciais dessa possível colonização interplanetária. Com isso, devemos buscar soluções mais rápidas e práticas para a situação de nosso ambiente particular, a Terra, e de forma bem rápida e ágil. Os estudos mostram que a data limite para atingirmos o net zero em 2050 pode não ser suficiente e diversas empresas já assumem o compromisso de atingir essa meta uma década antes. Mas não é só isso, necessitamos também um maior engajamento das empresas, como também definições mais claras do sistema de financiamento deste processo. Independente desses pontos, o processo necessita ser acelerado, pois todos estamos dentro de um mesmo barco, no caso o planeta Terra. Dentro desse cenário, a maioria dos analistas acredita na necessidade urgente de evitar e reduzir fortemente as emissões dos gases de efeito estufa, ou comumente chamados de GES, como também trabalhar para remover estes gases da atmosfera, buscando com isso a redução das crises climáticas e o seu impacto social e econômico. Mas fica uma importante questão: aonde estocar esses gases do efeito estufa? Naturalmente, já existem grandes depósitos de gases de efeito estufa, e no caso do metano, que possui a capacidade de aquecimento 21 vezes superior à do carbono, encontra-se esses depósitos nas geleiras do Ártico e congelados nas áreas de permafrost, que se trata um tipo de solo existente nas regiões norte do globo terrestre, em países como Estados Unidos, Canadá, Rússia e Dinamarca. Para esses reservatórios naturais, devemos lembrar que o aumento da temperatura global corremos com o risco, com isso, do descongelamento dessas áreas, liberando esses gases para a atmosfera, podendo assim agravar mais a nossa situação. E no caso do descongelamento do Ártico, a adicional elevação do nível dos mares. Várias tentativas e estudos mobilizam todos os envolvidos buscando solucionar este importante ponto, desde os depósitos geológicos, como injeção desses gases em poços de petróleos inativos, por exemplo, ou até o preenchimento de falhas no solo marinho,
mas que possuem ainda o risco de algum acidente que venha liberar novamente para a atmosfera e até de uma forma muito mais rápida. Dentro das diversas opções, uma das mais divulgadas é a implantação de florestas, como também a manutenção destas que já existem, como existem os protocolos RED, sendo uma interessante ferramenta o sequestro desses gases dentro da biomassa vegetal, através do processo de fotossíntese. No entanto, alguns itens devem ser considerados, como por exemplo, que uma floresta implantada ela absorve grande quantidade de carbono nos seus primeiros anos, até que se estabilize sua taxa de crescimento. E neste momento, o volume de absorção deverá também se estabilizar da mesma forma, além que a possível queima dessa biomassa, um incêndio ou a queima da lenha, poderá novamente liberar o carbono para o ambiente ou até mesmo o metano, no caso de uma derrubada, e deixar esse material em processo de apodrecimento no solo. Mesmo com todos esses possíveis sinais, a via agropecuária, e não somente as florestas, como também os diversos manejos que já foram desenvolvidos e implantados, mostram-se como uma importante ferramenta a ser empregada buscando o sequestro e a imobilização desses gases do efeito estufa. O final da COP27 ocorreu agora na última sexta-feira, no dia 18 de novembro, e lembrando o final da COP26, onde algumas instituições, tentando surfar na onda deste assunto e a sua grande evidência na mídia naquele momento, lançaram campanhas tomando o setor agropecuário, principalmente a pecuária, como referente de alguns levantamentos que existem do início do século. E diga-se de passagem, hoje é um dos setores que mais investe na área de sustentabilidade, com grandes esforços dos frigoríficos, traders e diversos outros elementos ao longo da cadeia do agronegócio. Com certeza houveram problemas no passado, mas uma vez identificados os pontos negativos, imediatamente foram trabalhados ao longo de toda a cadeia para a pronta solução e resultando numa visão muito mais positiva. Com certeza, se observar ao longo de toda a cadeia de produção e na extensão do nosso território nacional, iremos identificar ainda problemas, mas uma vez identificados, serão trabalhados buscando a sua melhor solução. Mas diferente de outros setores da economia, o desenvolvimento e implantação desses resultados muitas vezes é pouco divulgado para a sociedade. Somente como exemplo, devemos lembrar que desde a década de 1960, o agro implantou sem nenhuma obrigatoriedade legal o sistema de plantio direto e que desde aquele momento vem através deste processo incorporando e transformando CO2, o carbono, em matéria orgânica. E naquela época ainda não era forte ou até inexistente todo este movimento em torno do aquecimento global. Segundo os dados da Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, em 2018 o Brasil já possuía 33,06 milhões de hectares plantados sobre este sistema e crescendo essas áreas em escala logarítmica e com certeza proporcionando um bom volume de mobilização do carbono na sua transformação em matéria orgânica. Embora a concentração desta matéria orgânica se localize em camadas mais superficiais do solo, mas a contribuição do sequestro do carbono é inegável. Mais recentemente ocorreu a consolidação do sistema ILPF, ou seja, a integração lavoura, pecuária e florestas, uma vez que a rotação entre pecuária e lavouras anuais é uma tradição importada da Europa desde o século XVI e sendo muito disseminada principalmente na região sul do Brasil. No entanto, a integração de forma sistemática e a inclusão de sistemas agroflorestais ocorre a partir do ano de 2007, estando disseminada em todos os biomas brasileiros, segundo informações da rede ILPF. Como no sistema anterior, este também é um importante manejo agroflorestal
que permite também a imobilização deste carbono e sua disposição ao solo na forma de matéria orgânica, criando assim depósitos naturais desses gases. A atividade pecuária, dentro de todas as relacionadas ao agro, sempre é apontada como uma importante contribuinte para os gases do efeito estufa, principalmente quanto ao metano, devido sua liberação como resultado final das ruminações entéricas do gado. Como já foi dito, a base de dados utilizada como referência para essas informações e posterior divulgação na mídia remonta com certeza ao final do século passado, uma vez que através de mudanças no sistema de manejo e processo de atividades, essa emissão já se encontra em menores patamares, havendo inclusive frigoríficos que estão atingindo a produção de lotes de carbono neutro. Desta forma, analisando todas as atividades presentes hoje na agropecuária, como também toda a extensão da cadeia de valor do agronegócio, já foi fortemente reduzida essas emissões, com contribuições significativas no sequestro e imobilização do carbono. Com certeza, com todas as tecnologias em desenvolvimento, o agro assumirá com mais força o protagonismo na implantação dessas técnicas, de grande auxílio na redução dos impactos das mudanças climáticas, além de continuar contribuindo significativamente para dimensões de igual relevância como social, através da produção de alimentos, e também da dimensão econômica. Estudando mais de perto a atividade agropecuária ao longo de toda a sua história, ela na verdade confunde-se com a formação da própria sociedade humana, quando nos primórdios pré-históricos, agrupamentos humanos com características de caçadores e coletores de alimentos começaram a se fixar com o objetivo principal: desenvolver suas culturas agrícolas, seguindo todo o ciclo, desde o plantio até a colheita dessas culturas, dando suporte à formação destes primeiros grupamentos humanos que evoluíram para as nossas cidades. Dessa forma, o que nós chamamos de agricultura 1.0 era voltada principalmente para a subsistência, sendo que o seu excesso de produção era comercializado nesses grupamentos urbanos, inicialmente na forma de escambo e mais tarde com o surgimento de sistemas monetários, a sua troca pela moeda local. Surgem neste momento as famosas teorias de Thomas Malthus, onde mostrava que, cruzando a taxa de crescimento dessa agricultura de subsistência, sua dependência de mão de obra e produtividade, mostravam que haveria um colapso no suporte do crescimento populacional, com base no conhecimento daquela época. Em resposta a esses cenários alarmistas, surge a agricultura 2.0, caracterizada principalmente pela tão alardeada Revolução Verde, com suas máquinas aumentando a capacidade humana de produção, como também novas variedades e culturas de maior produtividade, superando assim aqueles modelos alarmistas. E com o contínuo crescimento dessas sociedades, este novo cenário especializou-se cada vez mais. A evolução dessa agricultura e buscando maior racionalização dos processos, bem como redução de seus custos, surgem nos anos de 1990 a 2000 a agricultura de precisão, ou também conhecida como agricultura 3.0. E neste momento os produtores identificam, através de sua experiência, que as atividades não necessitavam ocorrer em processo de aplicação contínua, em faixa contínua, já que havia alterações mesmo dentro de uma gleba, e assim inicia-se a busca de sistemas que permitiam acompanhar essas variações através dessas novas inovações. Na sequência, e como uma evolução própria da última fase, surge a agricultura 4.0 em 2010, ou agricultura digital, onde está centrada principalmente sobre o mapeamento e geração de sistemas de tomada de decisão, gerando maior agilidade, autonomia, conectividade, integração de processos e diversas áreas com maior base de dados,
tornando-se mais assertiva e com o principal objetivo de aprimorar o controle e a redução do custo dessas propriedades. Nessa esteira, já iniciamos os primeiros passos com testes em campos daquela que já é considerada a nova fase da agricultura, que começa a germinar o seu embrião, principalmente focado sobre os sistemas autônomos nas atividades agropecuárias. E assim, o produtor rural migra de um sistema voltado ao acompanhamento da operação no seu dia a dia para uma função de forma muito mais estratégica e gerencial, sendo que esta já começa a ser chamada da agricultura 5.0. Paralelamente a essa nova fase de maior automação de processos, surgem diversos movimentos e produtos já presentes no mercado de uma agricultura integrando os princípios da prática de um perfil de um tom mais ecológico, como plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta e, mais recentemente, os bioinsumos, gerando o que podemos denominar agora como agricultura 6.0. Dentro deste novo cenário, os produtos agropecuários colhem, além da melhoria de produtividade e redução dos seus custos, através de uma melhor qualidade de solo e do maior equilíbrio ambiental, controle de pragas e doenças e a própria redução desses custos pelo melhor uso dos recursos naturais, gerando uma verdadeira nova revolução dentro do agro. Tomando os princípios e manejos e os produtos dessa nova transformação, que agora se chama Agricultura 6.0, o produtor, de uma forma geral, incorpora em seus sistemas de produção verdadeiros conceitos de agricultura regenerativa, agregando maior valor e potencialidades em suas atividades. Analisando toda a área agricultável hoje em nosso país, estas possuem um menor percentual de carbono e matéria orgânica, fruto da ação de abertura dessas áreas e através da agricultura regenerativa, mesmo em culturas agroindustriais de grandes extensões, traz como um grande benefício o maior sequestro do carbono atmosférico, aumentando o teor de matéria orgânica do solo, estruturação, retenção de água e até economia no uso de fertilizantes, refletindo diretamente sobre o desenvolvimento e produtividade das culturas e ainda auxiliando um maior sequestro desse carbono atmosférico e assim contribuindo para a redução dos impactos das mudanças climáticas. Através dessa formação de matéria orgânica, além dos benefícios gerados pelo incremento desse maior teor no solo, o produtor ainda poderá receber pelo sequestro de carbono, gerando créditos, além de ser um importante serviço ambiental. Mas não é só isso. Como já mostrado anteriormente, os sistemas atuais de manejo de plantio direto e integração lavoura, pecuária e floresta têm a tendência de realizar o acúmulo dessa matéria orgânica nos primeiros 20 centímetros do solo. E já existem estudos e práticas dessa agricultura regenerativa permitindo um maior aprofundamento desses novos teores orgânicos, aumentando assim os benefícios diretos sobre as atividades agropecuárias, além de uma maior reserva para o sequestro de carbono atmosférico, transformando assim o agro em um importante protagonista de forma positiva dentro das mudanças climáticas. Segundo a plataforma MapBiomas, demonstra uma elevada área degradada mapeada, no torno de 80,97 milhões de hectares, sendo que 22,18 milhões de hectares em degradação severa, e o saldo final dessa conta em uma forma mais moderada de degradação. Nessas áreas, com a implantação dessas práticas de agricultura regenerativa, traz o benefício de permitir incorporar novamente essas áreas ao processo produtivo, além de aumentando ainda mais o protagonismo e a importância do agro de forma relevante no controle das mudanças climáticas. Dessa forma, com toda a evolução e criação destes novos sistemas de manejo e cultivo, proporcionando a mudança do perfil que poderia ser considerado como negativo nos anos 80 para um forte player e protagonista, fornecendo ferramentas reais
para a redução do impacto das mudanças climáticas para o mundo, além da ampliação da sua produção e produtividade e de forma econômica, suportando um melhor sistema social na geração de alimentos aliado ao seu perfil econômico.